Hoje eu vou contar pra vocês sobre a história do Cho Jong-pil, um estudante de 22 anos que foi esfaqueado 9 vezes em um Burger King em Itaewon, que é um dos bairros mais movimentados de Seul. E como demorou quase 20 anos para alguém ser condenado por esse crime. Olá, amizades! Tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta à segunda temporada do Cafezinho Investigativo, que é o quadro desse canal em que a gente fala sobre mistérios e crimes reais que aconteceram na Coreia do Sul e em outros países da Ásia agora nessa segunda temporada. Fiquem de olho na agenda do mês de dezembro e depois deem uma olhada nos outros casos que a gente já cobriu aqui nessa playlist. Hoje, especificamente, porque a gente vai falar sobre um crime de assassinato real que aconteceu lá na Coreia do Sul e alguns detalhes são um pouco violentos, então eu diria que a classificação indicativa desse vídeo é de 16 anos. Se você tem menos que isso, vai para os meus outros vídeos do canal que eles são seguros de assistir. Hoje nós falaremos de um dos casos mais infames que aconteceu com estrangeiros lá na Coreia do Sul, e ele aconteceu mais especificamente em um banheiro de um Burger King em Itaewon. Itaewon é um bairro muito conhecido pelos estrangeiros porque é um dos bairros mais conhecidos de festas, de vida noturna lá na cidade de Seul. As ruas de Itaewon ficam lotadas todos os dias da semana de noite. E 2, se eu não me engano, é uma das áreas da cidade com maior concentração de estrangeiros morando e abrindo negócios locais. No dia 3 de abril de 1997, um grupo de adolescentes estava saindo e festejando lá na noite de Itaewon. A grande maioria desses adolescentes era coreano-americano, ou seja, eles tinham algum tipo de ascendência coreana, mas eles moraram ou nasceram nos Estados Unidos e eram filhos de pais militares, o que a gente vai falar um pouco mais no futuro desse vídeo. Entre esses adolescentes estava Arthur Patterson, que na época tinha 17 anos, e ele é filho de uma mãe coreana e de um pai americano que era militar e estava servindo na Coreia. E o Edward Lee, que na época tinha 18 anos, pelo que eu li, ele era de uma família coreana rica e morou grande parte da sua vida nos Estados Unidos. O grupo estava dando uma festinha no quarto andar do prédio onde aconteceria o crime, e aí em algum momento da noite esses adolescentes resolveram descer para o primeiro andar onde ficava o Burger King para comer alguma coisa. Por algum motivo o Patterson, ele estava com uma faca de bolsa, eu acho que tipo um canivete, e aí ele começou a cortar o hambúrguer dele com a faca e eles começaram a falar sobre facas, esse tipo de coisa. Depois, quando o resto do grupo voltou para o quarto andar, o Patterson e o Lee, eles foram juntos para o banheiro, e é nesse momento em que acontece o crime. Se você é sensível à violência, saia desse vídeo agora. No banheiro, a dupla encontra com um jovem de 22 anos chamado Cho Jong-pil, que era estudante da Universidade de Hongik e que estava naquela noite levando a namorada para casa lá na área de Itaewon e resolveu passar no Burger King naquela hora. Não se sabe exatamente o porquê nem como, mas infelizmente o Cho Jong-pil foi esfaqueado 9 vezes dentro daquele banheiro minúsculo onde só tava ele, o Patterson e o Lee. O crime aconteceu no espaço de tempo de só 5 minutos e é importante dizer que eles não se conheciam, tipo, aquela dupla não conhecia o Cho Jong-pil, eles eram completos desconhecidos. Pouco tempo depois, uma das atendentes do Burger King abriu a porta do banheiro e ela ficou super assustada com a cena do crime que ela viu, porque parece que tinha muito sangue em todo que é lugar. E infelizmente o Cho Jong-pil, ele faleceu no caminho do hospital na ambulância por perda excessiva de sangue. Naquele dia, logo após esfaquear aquele rapaz, os dois, o Patterson e o Lee, eles voltaram para o grupo de amigos deles e parece que as roupas estavam completamente cheias de sangue. O Patterson estava coberto de sangue dos pés à cabeça e o Lee, ele tinha alguns espirros de sangue na roupa. Depois disso, o Patterson se livrou da faca jogando num ralo perto de uma base militar e ele também queimou as roupas que ele estava usando nesse dia. Já o Lee, quando ele voltou para casa, a mãe dele lavou as roupas cheias de sangue e ficou por isso. E obviamente, devido a essas circunstâncias, eles rapidamente foram considerados como os maiores suspeitos do crime. A partir daqui começaram as investigações extremamente complicadas e que demoraram praticamente 20 anos para serem concluídas.
Assim que os dois foram considerados suspeitos, a polícia teve séria dificuldade de conduzir essas investigações, primeiramente porque os policiais que estavam encarregados desse caso não sabiam falar inglês e os dois diziam não falar coreano, então teve um atraso muito grande nas investigações por causa disso. Além disso, os funcionários do Burger King parece que eles limparam o banheiro todo no dia seguinte do crime acontecer, então as únicas evidências que os policiais tinham eram as fotos que foram tiradas da cena do crime. Eu não sei como eles deixaram isso acontecer, mas depois, né, quando os dois viram que eles não teriam como se safar e, tipo, negar que eles estavam na cena do crime, um começou a culpar o outro. Como o crime se deu em apenas 5 minutos, os investigadores acreditam que só um deles foi capaz de esfaquear o Cho Jong-pil, mas o outro é tipo cúmplice, até porque eles só tinham uma arma do crime, né? Então, tipo assim, as sentenças seriam extremamente diferentes. Então, tanto o Patterson quanto o Lee estavam lutando para ser o cara que era apenas o cúmplice. Segundo o Patterson, o Lee falou pra ele, vem aqui comigo que eu vou te mostrar uma coisa legal. Aí ele pegou a faca emprestada, entrou no banheiro logo após o Cho Jong-pil e começou a esfaquear o rapaz. O Patterson disse que ele viu essa cena em choque, ele estava parado do lado da pia e que teve um momento em que a vítima, o Cho Jong-pil, caiu em cima dele e que, como ele estava muito assustado, com medo, ele empurrou a vítima e ela caiu no chão. E essa é a explicação dele de por que tinha mais sangue nas roupas dele do que no do Lee. Já o testemunho do Lee diz que o Patterson foi quem disse, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa legal, que os dois entraram no banheiro junto com o Cho Jong-pil e que lá dentro o Lee estava lavando as mãos quando ele viu no reflexo do espelho o Patterson esfaqueando a vítima. Eu acho que a gente pode concordar que, independente de qual deles realmente esfaqueou a vítima, os dois são culpados de, cometer um crime gratuitamente violento e horrendo. Eu não consigo ver uma justificativa plausível para um deles ser cúmplice desse tipo de crime e não ligar imediatamente para as autoridades para relatar o que aconteceu. Mas por questões burocráticas e judiciais, a gente vai falar um pouco sobre as evidências para ver qual deles era o mais culpado. Quando foi feita uma autópsia no corpo do Cho Jong-pil, os investigadores especialistas falaram que provavelmente a pessoa que esfaqueou o Cho Jong-pil era mais alta que ele. Eles determinaram isso por causa da angulação das facadas e assim, o Lee era o mais alto deles, o Patterson era mais baixinho, tanto que o Lee e o Cho Jong-pil. Além disso, entre aquele grupo de amigos que estava saindo com eles naquela noite, eles falaram que o Lee estava a noite inteira na orelha do Patterson, incentivando ele a matar alguém. Tipo assim, se você tem um tipo de amigo que brinca com essas coisas, só não tenha. E alguns desses amigos também relataram que momentos após eles voltarem do banheiro e cometerem esse crime, o Patterson falou, eu acabei de matar um homem. Um interrogatório usando um detector de mentiras foi conduzido separadamente com os dois e basicamente o Patterson passou no teste, ou seja, teoricamente ele disse a verdade e o Lee reprovou. De qualquer forma, eu acho que é importante acrescentar que esses testes de detecção de mentiras, eles são bem falhos, eles erram várias vezes. Por isso que os resultados desses testes não podem ser usados como provas de crime em um processo judicial. Então, no final de 1997, o Edward Lee foi condenado pelo assassinato do Cho Jong-pil e o Arthur Patterson por porte de arma. Só que as coisas não foram tão simples assim, porque em 1998, menos de um ano depois dessa condenação, o Edward Lee foi absolvido de todas as acusações pela Suprema Corte sul-coreana por falta de evidências. Muitos dos investigadores acreditavam que na verdade tinha sido o Patterson quem realmente esfaqueou a vítima, porque na hora que eles estavam dando os testemunhos, o testemunho do Edward Lee era muito mais consistente e o do Patterson era muito mais confuso e menos descritivo que o do Lee. Além daquele fato dele ter muito mais sangue nas peças de roupa.
Só que foi tudo muito azar, porque nesse mesmo ano o Patterson, que já estava cumprindo pena por porte de armas, eu acho que ele ia cumprir 1 ano e alguns meses, ele foi solto mais cedo por motivos que eu não entendi exatamente. E aí, por negligência do promotor do caso, o ban para viagens internacionais do Patterson não foi estendido. Porque normalmente nesse tipo de investigação, quando tem um crime envolvido, os suspeitos eles são banidos de viajar por aí. Tipo, eles são impedidos por lei, mas como eu não sou estudante de direito e não sei exatamente o que rolou nesse caso, eu só sei que eles vacilaram e aí o ban não foi estendido e o Patterson conseguiu viajar de volta para os Estados Unidos no meio dessa investigação. Esse evento causou a maior fúria do público coreano porque eles acreditavam que agora seria muito difícil pedir para que o Patterson fosse extraditado de volta para a Coreia do Sul e cumprisse pena. Então, por anos, esse caso ficou parado, sem absolutamente ninguém sendo condenado pelos crimes e com a família do Cho Jong-pil ainda sofrendo, sentindo que a justiça não foi feita. Em 2019 saiu um filme que se chama Where the Truth Lies, ou Onde Está a Verdade, alguma coisa assim, que é baseado nesse caso. No mesmo ano, um episódio do programa de investigação criminal Kugoshi Argoshita, lá na Coreia do Sul, falou sobre esse caso também. E como a maioria dos outros casos que eu falei nesse canal, o interesse do público voltou com tudo porque ele ainda não estava solucionado. Então, o caso foi reaberto lá por meados de 2011 e só agora, em 2015, o Patterson foi preso e extraditado de volta para a Coreia do Sul. Daí, ele foi sentenciado a 20 anos de prisão pela morte do Cho Jong-pil e essa foi a sentença máxima que eles puderam dar para ele, já que ele era menor de 18 anos na época do crime, porque se não fosse por isso, ele levaria a pena de prisão perpétua. O Lee foi julgado como cúmplice do crime, a pessoa que instigou o crime, só que o problema é que ele não serviu nenhum tempo adicional que eu saiba, pelo que eu li, na prisão, porque lá na Coreia do Sul eles têm uma lei específica que diz que uma pessoa não pode ser condenada ao mesmo crime 2 vezes. E como lá em 1997 ele já tinha sido condenado ao assassinato do Cho Jong-pil e foi absolvido, ele não poderia ir para julgamento de novo. Então, tipo assim, sem prisão para ele, apesar, né, do show de horrores que ele causou. Depois da condenação do Patterson, a mãe do Cho Jong-pil, ela saiu do tribunal e ela falou para os repórteres que estavam todos lá do lado de fora o seguinte: eu desejo que o meu filho nasça rico numa próxima vida para que ele possa fazer tudo o que ele sempre quis e que também possa ajudar outras pessoas necessitadas da mesma forma que ele foi ajudado por diversas pessoas mesmo depois dele ter falecido. Ai, deixa eu tomar um chazinho. E esse foi o caso do Burger King de Itaewon, e aí o restaurante ele fechou depois desse incidente, claramente. E acabou que esse caso também gerou muitas conversas entre os coreanos sobre os militares americanos que moram na Coreia do Sul por acordo dos 2 países. Muitos coreanos acreditam que os militares coreanos e as suas famílias que moram lá no país, eles têm um senso muito grande de impunidade e, tipo assim, de se achar superiores a todo mundo. Entre algumas pessoas, realmente existe um grande ressentimento. E agora eu preciso falar com vocês, amizades, sobre uma coisa muito importante, que não é porque eu só falo sobre casos que aconteceram na Coreia do Sul que o país é super, ultra, duper, mega perigoso. Eu sempre vejo um mix de comentários que me preocupam bastante nesses vídeos, tipo gente dizendo: meu Deus, eu nunca mais vou pra Coreia, meu Deus, eu não acredito que esse tipo de coisa poderia acontecer na Coreia. E, gente, tipo assim, quando eu falo que a Coreia é um país relativamente seguro, tipo, realmente tem baixos níveis de criminalidade, eu me sentia muito segura andando lá todos os momentos. Eu só falo sobre casos que aconteceram na Coreia do Sul e agora sobre outros países da Ásia, porque meio que é o tema do meu canal. Se vocês forem assistir vídeos de canais como o da Jaqueline Guerreiro ou Freak TV, vocês vão ver casos de crimes que aconteceram no Brasil e no mundo inteiro.
porque nenhum lugar do mundo é 100% perfeito, nem 100% horrível. E a Coreia é um lugar real, é muito mais do que K-pop, K-dramas. Existem pessoas reais que vivem. Então, assim, a lição de moral que eu quero passar é que todos os países têm violência, infelizmente. Também tem coisas boas, ok? A gente só tem que deixar nossas expectativas um pouco mais realistas. Se vocês acharam esse vídeo interessante, por favor, assistam meus outros casos aqui na playlist de Cafezinho Investigativo, que hoje foi chá verde investigativo, pois estou gravando 2 vídeos ao mesmo tempo e eu já tomei 2 cafés hoje. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Hatsa!